Bom dia, senhores vereadores. Bom dia, senhoras vereadoras. O tema que me traz à tribuna é uma solicitação indicando implementação da tarifa zero na cidade do Recife. Nós estamos indicando ao prefeito João Campos que adote, como em outras 138 cidades brasileiras, a tarifa zero no município do Recife. E o fazemos por entender que estamos solicitando um benefício crucial para o povo do Recife. O presidente Lula, inclusive, já determinou o estudo de viabilidade econômica para a tarifa zero em todos os municípios do Brasil, e nós estamos pedindo que a tarifa zero seja adotada na cidade do Recife. Antes de continuar, gostaria de passar a palavra para a vereadora Jo Cavalcante. Primeiramente, quero parabenizar a iniciativa da vereadora Liana por entender que essa luta é muito antiga, principalmente aqui em Recife, né? Eu acho que mais de 140 capitais do Brasil estão adotando esse tipo de iniciativa, e aqui não poderia ser diferente, né? Lembrar também que em Belo Horizonte já está tendo esse fechamento para que os ônibus de Belo Horizonte obtenham esse processo de tarifa zero. Por quê? Porque o transporte público é o que leva a dona de casa, o estudante, a trabalhadora e o trabalhador do seu local de trabalho. E aí, como a gente vê, né, se tiver uma tarifa zero justamente nesse transporte, melhora muito a vida do trabalhador e da trabalhadora. Por isso que essa iniciativa é muito importante. Nós, do PSOL, a gente vem debatendo isso há muito tempo, né, sobre a questão do passe livre, da tarifa zero, por entender que realmente é um benefício para a população recifense e a região metropolitana também se beneficiar sobre esse processo tão importante, né? Por isso quero parabenizar e quero já registrar meu voto favorável a essa iniciativa. Obrigada, vereadora Jo Cavalcante. De imediato, passo a palavra para a vereadora Cari Santos. Obrigada, vereadora. Gostaria de parabenizar a vereadora Liana por trazer um debate. Essa é uma pauta que vem sendo tocada também pelo Partido dos Trabalhadores a nível nacional e que é uma pauta muito importante para o cidadão da cidade do Recife. A gente sabe que a gente tem um problema muito grande para a população desempregada, para os trabalhadores que não têm condições de pagar uma passagem, Liana. Eu me lembro, na minha época, eu estudava aqui no centro da cidade do Recife, e um dos principais problemas que eu tinha para poder estudar no centro é porque eu não tinha passagem. Então, eu sei que esse é o reflexo também na vida de vários trabalhadores. É uma pauta que já foi discutida no Rio de Janeiro, em São Paulo, está sendo discutida também no presente momento em Minas Gerais, e que a gente vai ficar muito feliz com esse seu apelo, se ele for atendido pelo prefeito da cidade do Recife, assim como milhares de recifenses que serão beneficiados pela tarifa zero. E a tarifa zero também se dá a partir do momento que a gente exige que o serviço ele passe a ser público, para que a gente consiga conceder isso para os trabalhadores e trabalhadoras aqui da cidade do Recife, e que a gente já teve esse experimento durante a gestão do ex-prefeito da cidade do Recife, João Paulo, e que a gente pode retomar novamente a discussão da tarifa zero do transporte público de forma gratuita para aqueles que precisam. A gente já fez isso no governo do PT e que a gente pode fazer também novamente através do seu apelo. Muito obrigada. Obrigada, vereadora Cari Santos. Passa a palavra de imediato ao vereador Luiz Eustáquio. Vereadora Liana, esse projeto, a princípio, na realidade, eu vim da Alep agora, mas quando a gente fala de tarifa zero para transporte público, até anima a gente. A gente precisa saber, gostaria muito de entender em que condição é. Para quem está no Cade Único, é para todo mundo, é para quem está no Cade Único, porque é uma discussão muito ampla, porque eu entendo que precisa tudo, nada é de graça. Precisa ter um subsídio. O subsídio é de quem? É do município, do Estado, do ente federal. Eu acho que a gente tem que discutir, sim. Eu sou favorável a discutir tarifa zero. Mas a gente também, é importante que a gente saiba de onde vai vir. Entendeu? Vai ter que mudar o formato, ao meu ver, vereadora, a nível nacional, o formato de como definir as tarifas. Eu sou favorável à tarifa zero. Não sei se seu projeto se traz, se sua discussão
o seu requerimento é sobre quem está no CAD único ou se é para todo mundo. E aí também a gente precisa saber de onde está vindo também o financiamento disso. Entendeu? Por isso que há, para mim, uma necessidade de que essa discussão seja feita no governo federal, estadual e municipal, mas a sua intenção é muito boa, muito importante. Agora a gente precisa saber do custeio. Obrigada, vereador Luiz Eustáquio, vereador Júnior de Cleto. Vereador, obrigado pela parte. E dizer que é um tema onde precisa ser muito estudado, porque quem paga a conta? Né? A gente se pergunta quem paga a conta. O governo federal tem estudos de tarifa zero aos domingos. E eu acho importante, né, sobe aí de 2 bilhões de reais esse investimento, onde vai atingir a classe trabalhadora, a classe pobre de quem não tem veículo. Né? Esse aí passa a ser um investimento. Né? A gente entende por este lado. Mas quando a gente vem para Recife, discutir Recife, colocar tarifa zero no município, e quem paga a conta? Então a gente precisa buscar o pagador desta conta, né? Mas a discussão ela é importante, a gente precisa estar sempre discutindo, né? Quando a gente fala de tarifa zero. Mas é isso aí, parabéns pela pauta e vamos estudar muito, que a gente conhece um pouquinho do transporte da cidade do Recife e tem um subsídio aí para ser pago ao transporte complementar e até agora não foi. E o transporte está depreciado, onde o ônibus, que a gente faz praticamente o mesmo transporte, a mesma atividade, eles recebem ainda de forma deficitária, que não dá nem para atender os custos deles, e a gente não recebe, e a gente ainda falando de tarifa zero, e como é que fica o transporte que é o símbolo, né, da cidade do Recife, esse transporte complementar da cidade do Recife. Obrigado pela parte. Obrigada, vereador Júnior de Cleto. Bem, nós, aqui na Câmara do Recife, vereador Rinaldo com certeza se lembra, estivemos como frente parlamentar pela renda básica, visitando a cidade de Maricá, no Rio de Janeiro, onde lá a tarifa zero nos ônibus é regra universal. O que nós defendemos aqui é a tarifa zero universal para todas as pessoas, em todos os contextos. Isso faz com que o número de utilização de motocicletas diminua bastante, os acidentes de motocicleta diminuam bastante, o lazer aumente bastante, o comércio aumente bastante. Nós estamos falando de uma tarifa de ônibus que é cara e de um serviço que é prestado com baixa qualidade. Nós defendemos a tarifa zero, que já foi realizada em 138 municípios de forma universal, e em todos esses 138 municípios de maneira muito bem sucedida. E nós acreditamos que Recife pode ser mais uma dessas cidades a adotar a tarifa zero, como nós visitamos em Maricá, que nós vimos o quanto é bem sucedida a tarifa zero. Nós estamos falando de ampliar o direito à cidade. O direito à cidade passa a ser para todas as pessoas, porque o que acontece com a tarifa de ônibus elevada, como nós temos hoje, é que as famílias não podem desfrutar da cidade. Elas usam o ônibus apenas para trabalhar, e olhe lá, porque se eu estiver falando de um pintor ou de um trabalhador informal que tem que custear do próprio bolso a tarifa, ele vai usar um meio de locomoção alternativo e não vai ter dinheiro para pagar o próprio ônibus. Então, nós estamos falando de diversas famílias que não têm como custear o transporte para o pai e para a mãe levarem o filho no colégio, do trabalhador informal que não tem como custear o seu transporte. A gente está falando de famílias inteiras que não têm acesso ao lazer, não têm acesso à cultura, porque não tem como se locomover, não tem como ir para bairros diferentes. Então, eu quero, por exemplo, aproveitar a Feirinha da Aurora. E eu não posso aproveitar a Feirinha da Aurora, que, embora seja um lazer gratuito, ele é caro porque tem que pagar a passagem de ônibus da família inteira para poder se transportar. Então, nós estamos defendendo a tarifa zero para universal, para todas as pessoas, todos os dias da semana, e acreditamos que, com isso, Recife dará um grande passo à democratização do direito à cidade, à qualidade de vida, ao incentivo ao comércio, à educação
e a mobilidade. Uma mobilidade de mais qualidade é o que nós defendemos através da tarifa zero. Obrigada.